Olá, pessoal! Olá, você desbravador, seja muito bem-vindo. Você que clicou aqui, com toda certeza quer ouvir mais sobre o livro O Libertador. Você que está estudando para alguma prova ou só quer aprender mais sobre o Espírito de Profecia, seja muito bem-vindo. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá? Livro O Libertador, capítulo 12. A tentação no deserto. Este capítulo é baseado em Mateus capítulo 4, de 1 a 11, Marcos capítulo 1, versos 12 e 13 e Lucas capítulo 4, de 1 a 13. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus capítulo 4, 1. Jesus não convidou a tentação. Ele foi para o deserto a fim de ficar sozinho para pensar sobre sua missão. Por meio do jejum e oração, ele devia se fortalecer para o caminho sangrento que precisava percorrer. E Satanás pensou ser esse o melhor momento para se aproximar dele. Questões da maior importância estavam em jogo. Satanás alegou que a terra era sua propriedade e se apresentou como o príncipe deste mundo. Declarou que a humanidade o escolhera como seu governador e que, por meio dos seres humanos, ele manteria o governo do mundo. Cristo veio para desmascarar a alegação de Satanás. Como filho do homem, Cristo permaneceria leal a Deus. Isso mostraria que Satanás não havia ganhado total controle da raça humana e que sua alegação para o mundo era falsa. Todos os que quisessem ser libertados de seu poder seriam postos em liberdade. Satanás já sabia que não tinha controle absoluto sobre o mundo. Entre os seres humanos havia um poder que se oporia ao seu reinado. Ver Gênesis 3:15. Nos sacrifícios oferecidos por Adão e seus filhos, ele viu um símbolo de comunhão entre a terra e o céu, e decidiu interceptá-lo. Desfigurou a Deus e deu uma interpretação falsa aos ritos que apontavam para o Salvador. Levou as pessoas a terem medo de Deus como se ele se alegrasse com sua destruição. Os sacrifícios que tinham por finalidade revelar seu amor passaram a ser oferecidos apenas para aplacar sua ira. Quando Deus deu sua palavra escrita, Satanás estudou as profecias. De geração em geração, ele trabalhou para cegar as pessoas, para que elas rejeitassem a Cristo quando ele viesse. Quando Jesus nasceu, Satanás sabia que ele viera para disputar seu domínio. O Filho de Deus tinha vindo à Terra como homem, e isso deixou Satanás alarmado. Seu coração egoísta não podia entender um amor como esse. Uma vez que tinha perdido o céu, ele agora estava decidido a fazer com que outros participassem de sua queda. Faria com que eles subestimassem as coisas celestiais e colocassem o coração nas coisas da terra. Determinado a vencer. Desde o tempo em que o comandante do céu era um bebê em Belém, o maligno o atacou continuamente. Nas reuniões de Satanás com seus anjos, ficou determinado que ele deveria ser vencido. As forças do mal o seguiam de perto para guerrear contra ele e derrotá-lo, se possível. No batismo do Salvador, Satanás ouviu a voz de Jeová dando testemunho da divindade de Jesus. Agora que Jesus tinha vindo à semelhança do homem pecador, Romanos capítulo 8, verso 3, o próprio Pai falou. Antes disso, ele havia se comunicado com a humanidade por meio de Cristo. Agora passou a se comunicar com a humanidade em Cristo. Agora estava claro que a ligação entre Deus e a humanidade tinha sido restaurada. Satanás viu que agora ele teria de vencer ou seria vencido, e reuniu todas as forças da apostasia contra Cristo. Muitos não enxergam nesse conflito entre Cristo e Satanás algum efeito em particular sobre sua própria vida. Mas no interior de cada coração humano o conflito se repete. As tentações a que Cristo resistiu foram as mesmas que achamos tão difícil vencer. Com o peso dos pecados do mundo sobre ele, Cristo passou no teste do apetite, do amor ao mundo e no teste do amor ao exibicionismo que leva à presunção. Essas foram as tentações que venceram Adão e Eva e que também nos vencem tão facilmente. Satanás apontou o pecado de Adão como prova de que ninguém poderia obedecer à lei de Deus. Cristo, em nossa humanidade, deveria ter sucesso onde Adão falhou. Quando foi atacado pelo tentador, Adão não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na robustez da perfeita varonilidade,
possuindo pleno vigor mental e físico. Rodeado das glórias do Éden, ele tinha comunhão diária com seres celestiais. Não foi assim com Jesus quando ele entrou no deserto para lidar com Satanás. Por 4.000 anos, a raça humana vinha perdendo força física, poder mental e valor moral. Cristo tomou sobre si a fraqueza da humanidade degenerada. Somente dessa maneira é que ele poderia nos resgatar da nossa mais profunda degradação. Ele assumiu a natureza do homem. Muitos afirmam que era impossível Cristo ser vencido pela tentação. Se fosse assim, ele não poderia ser colocado na posição de Adão nem ter obtido vitória que Adão não conseguiu obter. Se tivéssemos um conflito de qualquer tipo que fosse mais severo que o de Cristo, então ele não poderia nos ajudar. Mas nosso Salvador assumiu a humanidade com todas as suas deficiências. Ele assumiu a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar nada que ele não tenha sofrido. Com Cristo, assim como foi com Adão e Eva no Éden, o apetite foi alvo da primeira tentação. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mateus capítulo 4, versos 2 e 3. Essas primeiras palavras traíram o caráter do tentador. Se és o Filho de Deus. Aqui Satanás insinuou desconfiança. Se Jesus fizesse o que Satanás sugeriu, teria aceitado a dúvida. Satanás tentara implantar na mente de Eva o pensamento de que impedir o acesso a uma fruta tão bela era uma contradição ao amor de Deus por eles. De maneira semelhante, o tentador agora tentava implantar seus próprios sentimentos em Cristo. Se és o Filho de Deus. Havia em sua expressão da mais profunda descrença. Como poderia Deus tratar seu próprio filho dessa maneira, deixando-o no deserto com animais selvagens, sem comida, sem companhia e sem conforto? Ele insinuava a ideia de que Deus nunca quis que seu filho estivesse em condições como aquelas. Se és o Filho de Deus, mostra teu poder. Manda que estas pedras se transformem em pães. A tentação de duvidar. As palavras vindas do céu, este é meu filho amado, ainda soavam nos ouvidos de Satanás. No entanto, ele estava determinado a fazer com que Cristo deixasse de acreditar naquele testemunho. A palavra de Deus era a garantia de que Cristo tinha sua divina missão, e era essa palavra que declarava sua ligação com o céu. A intenção de Satanás era fazer com que Cristo duvidasse da palavra. Satanás sabia que poderia derrotar Jesus se pudesse abalar sua confiança em Deus. Esperava que, sob a pressão do deserto e da fome, Cristo perdesse a fé em seu Pai e fizesse um milagre em seu próprio benefício. Se ele tivesse feito isso, o plano da salvação teria sido frustrado. Satanás procurou se aproveitar ao máximo de sua suposta vantagem. Um dos anjos mais poderosos, ele disse, tinha sido expulso do céu. A aparência de Jesus indicava que ele mesmo era esse anjo caído, abandonado por Deus e desamparado por todos. Um ser divino deveria ser capaz de comprovar sua pretensão fazendo um milagre. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Tal ato de poder criador, insistiu o tentador, seria uma evidência absoluta de divindade capaz de pôr fim à discussão. Mas o Filho de Deus não tinha que provar sua divindade para Satanás. Se Cristo tivesse seguido a sugestão do inimigo, Satanás ainda teria dito: Mostre-me um sinal para que eu possa acreditar que você é o Filho de Deus. E Cristo não devia exercer poder divino em seu próprio benefício. Ele tinha vindo para sofrer provações como nós, e assim nos dar o exemplo. Suas maravilhosas obras foram todas para o bem dos outros. Fortalecido com a lembrança da voz do céu, Jesus descansou no amor de seu Pai. Jesus enfrentou Satanás com as Escrituras. Está escrito, ele disse. Sua arma de guerra era a palavra de Deus. Satanás exigiu que Cristo fizesse um milagre. Entretanto, maior que todos os milagres é a firme confiança em um, assim diz o Senhor. Aquele foi um sinal que não pôde ser contestado. Enquanto Cristo mantivesse firme sua posição, o tentador não podia obter nenhuma vantagem.
No momento da maior fraqueza de Cristo, Satanás o atacou com as mais cruéis tentações. É assim que ele tem se aproveitado da fraqueza humana. Ver Números capítulo 20, 1 a 2, 1 Reis capítulo 19, versos 1 a 14. Quando ficamos confusos ou aflitos pela necessidade ou pelo estresse, Satanás está ali para tentar, para atacar os pontos fracos de nosso caráter e para abalar nossa confiança em Deus. Muitas vezes o tentador se aproxima de nós da mesma maneira como se aproximou de Cristo, apontando para nossas fraquezas. Com isso, ele espera nos desanimar e nos afastar de Deus. Mas se lhe respondêssemos da maneira que Cristo respondeu, escaparíamos de muitas derrotas. Cristo disse para o tentador: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Mateus 4:4. No deserto, mais de 1400 anos antes, Deus mandou para seu povo um suprimento constante de maná do céu. Isso aconteceu para lhes ensinar que, enquanto eles confiassem em Deus e andassem em seus caminhos, Ele não os abandonaria. Os hebreus foram ajudados pela palavra de Deus, e pela mesma palavra Jesus também foi ajudado. Ele esperou o tempo designado por Deus para seu socorro. Ele não obteria comida segundo as sugestões de Satanás. É melhor sofrer o que for preciso do que, de alguma maneira, deixar de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes parecerá ao seguidor de Cristo que a obediência a algum claro requerimento de Deus o privará dos meios de subsistência. Satanás o fará acreditar que deve sacrificar suas sinceras convicções, mas a única coisa em que podemos confiar é a palavra de Deus. Ver Mateus 6:33. Quando conhecermos o poder de sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para conseguir alimento ou salvar nossa vida. Obedeceremos às ordens de Deus e confiaremos em sua promessa. No último grande conflito com Satanás, os que são leais a Deus serão privados de todo o apoio terreno. Por se recusarem a quebrar sua lei, eles serão proibidos de vender ou comprar. Ver Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 17. Ao obediente, Deus prometeu que habitarás nas alturas, terás suprimento de pão e água não lhe faltará. Isaías 33:16. Quando a terra for assolada pela fome, ele será alimentado. Ver Salmos 37, verso 19. A intemperança corrompe a moral. Em todas as épocas, as tentações que apelam para a natureza física têm obtido muito sucesso em corromper o ser humano. Por meio da intemperança, Satanás trabalha para destruir os poderes mentais e morais. Dessa maneira, se torna impossível que as pessoas apreciem as coisas de valor eterno. Por meio da condescendência com a sensualidade, Satanás procura apagar da alma todo traço de semelhança com Deus. Cristo declara que, antes da sua vinda, a condição do mundo será igual à dos dias de Sodoma e Gomorra. É preciso que entendamos a lição do jejum do Salvador. Somente se víssemos a inexprimível angústia que Cristo sofreu, é que poderíamos avaliar os males da satisfação própria sem limites. Nossa única esperança de vida eterna é sujeitarmos nossos apetites e paixões à vontade de Deus. Mediante nossa força, é impossível dizer não aos impulsos da nossa natureza caída. Mas, por ter passado pelo terreno que temos que percorrer, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Ele não quer que fiquemos intimidados e desanimados. Tenham ânimo, ele diz, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Todo aquele que está lutando contra o poder do apetite deve olhar para o Salvador no deserto da tentação. Veja sua agonia na cruz ao clamar: tenho sede. Sua vitória é nossa vitória. O príncipe deste mundo está vindo, disse Jesus. Ele não tem nenhum direito sobre mim. João capítulo 14, verso 30. Não havia nada nele que correspondesse aos raciocínios enganadores de Satanás. Ele não consentia com o pecado. Nem sequer por pensamento ele cedeu à tentação. Também pode ser assim conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. A presença do Espírito Santo o capacitava para o conflito. Ele veio para nos fazer coparticipantes da natureza divina. Deus nos toma pela mão da fé
para que ela se agarre firmemente à divindade de Cristo, de modo que possamos alcançar a perfeição de caráter. Cristo nos mostrou como conseguir isso. Que recurso Cristo usou para vencer Satanás? A palavra de Deus. Está escrito, ele disse. Toda a promessa da palavra de Deus é nossa. Ver 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Quando a tentação o atingir, olhe para o poder da palavra. Todo esse poder é seu. Ver Salmo 119, verso 11 e 17, verso 4.